A violência afeta mulheres de todas as classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Atualmente, a violência contra as mulheres é entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de instabilidade da sociedade como um todo. Os casos em Sergipe, assim como em todo o país, estão cada vez mais públicos e um dos fatores que contribuem para que as denúncias sejam feitas é o trabalho realizado pelas delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher. A repórter Daniele Simões conversou com a delegada Marília Miranda sobre os dados em Sergipe e como esse trabalho é feito por aqui. Põe na tela que eu quero ver. Nos últimos anos, os números de mulheres que sofreram violências, foram perseguidas e até mesmo morreram por causa dessa violência dentro de casa, assassinadas pelos próprios companheiros, aumentou. A gente veio aqui até a DAGV, a Delegacia de Apoio aos Grupos Vulneráveis. Nós vamos conversar agora com a delegada Marília Miranda para saber um pouco sobre o ano de 2018, um pouquinho do relatório do número de BOs que já foram registrados, se não me engano, mais de 4 mil, ela vai estar confirmando para a gente. E vamos saber um pouco mais sobre essa realidade aqui no nosso estado. Não está sendo fácil, os números só aumentam, não é, doutor? Isso, os números são crescentes, as mulheres estão se sentindo mais encorajadas de procurar a delegacia, né? A gente verifica o aumento dos dados, não só pelo aumento da violência em si, mas também como encorajamento delas para, né, chegar até nós. O DAGV fica na Rua Estância, com Itabaiana, então qualquer sinal de violência, seja psicológica, física, a mulher deve procurar a gente aqui. Pode ser feita também uma denúncia por meio do número 181. A pessoa que denunciar não é identificada. Então, é outra forma também de chegar, né, a nosso conhecimento esse tipo de prática. E daí, com a feitura do BO ou da denúncia, a gente dá início à investigação. Nos casos mais simples, é possível também uma tentativa de mediação. A gente tem um núcleo de mediação aqui, em que há várias composições entre as partes e muitos casos são resolvidos dessa forma, na conversa. Mas quando não há jeito, ou então quando é um caso de lesão corporal, um caso mais grave, né, é necessário fazer o exame de corpo de delito. Né, nos casos de estupro, também é necessário vir logo para fazer o exame pericial, muito importante, né, que seja, né, feito logo o boletim para a gente poder coletar essa prova. Então, é isso, né? Nessas situações, procurar logo a delegacia. E a gente fala justamente isso porque esse número cresce porque as mulheres tomaram coragem. Mas também existe toda uma rede de apoio, de incentivo também para que essa mulher fale. Agora, uma outra questão que se levanta é, a partir de que momento a gente já pode interpretar que é um caso de violência, e violência doméstica em especial, até porque a maioria dos casos geralmente são os maridos, não é isso, delegada? Isso. Então, tem os casos de violência psicológica, que são aquelas situações que a mulher é denegrida, é colocada numa situação de submissão. Como assim? Dá um exemplo para a gente que está em casa entender melhor. O homem diminuindo, né, fazendo a mulher se sentir inferior. Ah, você é uma feia. Isso, né? Minando a autoestima dela. Né? Tem muitas que chegam aqui, às vezes nem se dão conta, né, que estão sofrendo essa violência, e quando relatam o fato, a gente tem núcleo de psicólogos aqui também, assistentes sociais. Enquanto ela relata as situações, a gente verifica esse tipo de violência. Então, se o marido chegar e já começar, olha, você não presta para nada, você não sabe fazer nada, já é um início de violência. É um início. É um início, sim. E geralmente debanda aí para a injúria, as ofensas, as ameaças, depois a lesão e, às vezes, até o feminicídio. Por isso é importante verificar logo no começo para que seja trabalhado, se for o caso, se separar, ou, enfim, né, psicólogo para resolver o problema do casal e não gerar um problema pior. Delegada, parece ser um problema gradativo, né? A gente percebe que se até a gente começar a conversar com as mulheres, a maioria já passou por uma situação dessa. A senhora respeita, mas a gente que está aqui, que acompanha diretamente esses casos, como é que a senhora vê, como é que elas chegam aqui? Chegam muito arrasadas e são das diversas classes sociais, né? Porque às vezes a gente pensa que é só a população mais carente, mas não. Vários níveis sociais, sem vítimas, mulheres que nos procuram aqui muito abaladas. Geralmente, elas só procuram quando já está sem solução. A senhora tem visto também uma procura logo no início, percebeu que já não está bem a relação, teve alguma situação constrangedora? Como é que está funcionando isso? A maioria procura quando a situação já está crítica. Mas a gente vem percebendo também casos de violência psicológica, casos mais iniciais, que dá para a gente fazer uma mediação e conseguir
cortar o mal pela raiz logo no início, digamos assim. Agora é uma outra pergunta. A mulher identificou esse problema, né? Ela vem até aqui a delegacia de grupos de vulneráveis, de apoio, na verdade, o DAGV. E como é que funciona esse procedimento depois que ela chega aqui? Ela faz o BO, né? É analisado pela triagem se é caso de encaminhamento para psicólogo, assistente social, tentativa de mediação ou não. A gente tem que ver o que é que a vítima quer. Se for um caso já de pedido de medida protetiva, a gente faz o pedido, a juíza deferindo. O agressor tem que se afastar da vítima. É uma medida da Lei Maria da Penha que vem sendo muito usado com sucesso. Então, e daí a gente termina o inquérito e encaminha para a justiça. O procedimento é esse. É interessante a gente falar sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Por exemplo, até uma matéria que eu fiz recentemente, doutora, na virada de ano, lá em Lagarto, um homem foi preso. Em menos de 6 horas, ele violentou, né? Ele bateu, na verdade, a mulher em menos de 6 horas. Ele chegou a ser detido, foi indiciado pela Lei Maria da Penha, mas depois parece que ele é solto. Como é que funciona esse processo? Ele voltou a ser preso, né? Denunciaram, a polícia chegou e ele estava lá jogando objetos contra a companheira. Como é que funciona nesse caso? Porque a medida protetiva funciona, não funciona? Como é que está sendo? Funciona. A medida protetiva é decretada, ele tem que se afastar do lar, se for o caso, se afastar da mulher, manter uma distância. E aí, havendo descumprimento dessa medida, é caso de prisão. Mas aí, assim, a questão de decretação da prisão, soltura, aí já é com o judiciário. A gente faz o pedido da medida protetiva. Havendo descumprimento, a gente faz o pedido, representa pela prisão preventiva, né, já que ele descumpriu. E aí o judiciário analisa se é o caso, né, que pode botar uma tornozeleira para ele ficar solto. Aí vai depender da posição do juiz. É interessante. Então, às vezes, a mulher ela fica até com medo, né, de que a medida protetiva não funcione e que esse homem fique solto, com mais raiva ainda. De toda forma, ela tem essa proteção da justiça, ela pode procurar, ela pode gritar, funciona assim. Pela experiência da gente, a gente verifica que os casos que as mulheres nos procuram e conseguem a medida protetiva, geralmente os homens obedecem e mantêm a distância. Então, por isso a gente recomenda que realmente elas venham aqui, procurem a gente, para que seja feito o procedimento. Ainda assim é mais seguro, né? Agora, fala pra gente, ano de 2018, quais foram os dados? Boletins, inquéritos, como é que funcionou isso? Foram instaurados 1.042 inquéritos, pedidas medidas protetivas, cerca de 500 medidas protetivas, e o número de BOs foi 2.785. 500 medidas protetivas? Cerca disso. Muito, né? Bastante. Como é que a senhora avalia até esse cenário, né, da violência contra a mulher em nosso estado? A senhora que já trabalha diretamente com isso. Eu tenho acompanhado nos diferentes estados, né, através de grupos com colegas da Delegacia das Mulheres, e a gente tem visto o aumento crescente, como eu falei, né, da procura das mulheres. Tanto em virtude do aumento, né, da criminalidade em geral no país, como também com as políticas públicas, as mulheres, né, se sentem mais à vontade de procurar, né, uma solução para o problema. Verdade. Aproveitando a delegada aqui, eu quero falar para a mulher que está ouvindo a gente, até para o marido também se conscientizar, né? Aproveitando esse espaço, eu gostaria que a senhora falasse para a mulher que está acompanhando agora essa matéria. Então, se sentindo vítima, né, de uma violência doméstica, procurar a delegacia, né, mesmo que não seja para instaurar o procedimento, para conversar, tirar suas dúvidas. E importante também você ter direcionado aos homens, né? Porque é para eles também que a gente tem que se dirigir, para ter mais cautela nos cuidados, nas relações familiares, né? Deixar o machismo de lado e saber viver, para poder ter uma relação boa. Já começa pelo grito, não pode nem gritar, é conversa, né? Exato. Muito obrigada pelas informações. A gente volta agora ao estúdio Cidade Alerta. É com você agora, querido.